Mark voltou para a Terra depois de 2 meses com um presente especial para sua mãe. O filho bastardo do ex-marido dela, que a chamou de Pet, matou milhares de pessoas e quase destruiu o mundo. E ele também não contou que os Viltrumitas esperam que ele conclua a missão que o pai dele começou. Nesse episódio nós tivemos também perdas pesadas entre os Guardiões Globais, então vamos comentar o episódio 5 de Invencível com spoilers. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vídeo esse pra gente falar de Invencível, a segunda parte da segunda temporada, porque sim, teremos, estamos tendo na verdade aqui nesse canal a análise semanal dos episódios, eles saem lá no Prime Video, saem aqui no meu canal. Esse vídeo tá saindo até um pouco mais tarde, mas a partir da próxima semana eu pretendo postar logo na quinta-feira mesmo, assim que sai no Prime Video vai sair aqui no canal, então fiquem ligados. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal se você não tá inscrito, ativa o sino de notificação também e me segue no Instagram, porque lá você me dá uma força, Eu sempre tô indicando também séries e filmes pra vocês assistirem e me segue por lá, me segue por lá. A gente ficou sabendo na parte 1 dessa segunda temporada que a vida de uma pessoa do povo traxano dura 1 ano. Eles nascem, eles crescem, eles formam famílias, envelhecem, eles morrem, tudo isso em um prazo de 1 ano. Quando o Nuolzot veio buscar o Mark, lá na primeira parte da segunda temporada, ele disse que ele gastou metade da vida dele vindo até a Terra para levar o Mark para o planeta dele. E ele gastou a outra metade da vida dele, consertando a nave para fazer o Mark voltar para casa. A vida toda do Nuolzot foi dedicada ao Mark. Primeiro em buscar o Mark e depois em consertar a nave para o Mark voltar para casa. Enfim, passaram-se 2 meses desde o episódio 4, da segunda temporada, aquela luta lá entre os Viltrumitas, e o Mark ficou no planeta porque, enfim, não tinha como ele voltar embora, que a nave estava quebrada, e ele também ficou para ajudar a reconstruir depois de todo o caos que a guerra deixou. Mas 2 meses para o Mark e para nós humanos é um período curto de tempo. Só que para o povo traxano é muito tempo. Lembre-se que o povo traxano só vive em 12 meses. Então 2 meses para eles é grande parte da vida deles. Então todo mundo que o Mark conheceu agora já está se aproximando do final da vida. A Andressa e o próprio Nuolzot também. E claro, não tinha como o Mark deixar o irmão dele para trás, porque passariam-se aí 10 gerações de traxanos até o garoto começar a ter consciência de quem ele realmente é, até o garoto começar a se entender por gente, A Andressa falou pro Mark que o garoto, ele cresce rápido. Isso muito influenciado pela fisiologia do povo traxano. Mas a gente sabe que no final o DNA Viltrumita sempre fala mais forte. Então mesmo que essa criança esteja crescendo rápido, quando ele se despertar como um Viltrumita, ele muito provavelmente vai parar de envelhecer. Vamos tirar o Mark como exemplo. O Mark viveu 17 anos como se ele fosse um ser humano comum. Ele foi envelhecendo ano a ano, fazendo aniversário, e quando seus poderes de Viltrumita despertaram, ele parou de envelhecer. O Mark ainda envelhece, mas numa velocidade muito menor do que os dos humanos, porque agora ele está cada vez mais se aproximando de ser um Viltrumita puro. O DNA do Viltrumita ele é muito mais forte do que qualquer outro DNA. Por isso que os Viltrumitas eles ficam procriando aí entre os planetas para aumentar a população deles. Enfim, deve acontecer algo parecido com o irmão do Mark também. Depois de um certo tempo, ele vai parar de envelhecer, mas assim, até isso acontecer, vai levar tempo. Nesse momento, o garoto é um bebê, e como bebê, ele precisa de cuidados. A Deb ficou muito mal na parte 1 dessa segunda temporada, Depois que o Nolan foi embora, depois de tudo que aconteceu com o Nolan, ela entrou em uma depressão profunda. A gente viu na parte 1 dessa segunda temporada que ela chorava todos os episódios, que ela estava abusando do álcool, e agora, 2 meses depois, parece que ela já superou, parece que ela está recuperada, ela voltou a trabalhar, ela inclusive ganhou uma garrafa de vinho. Mas é quando ela entra em casa que a gente vê que aquilo que ela mostra para o mundo é só uma casca. Ela olhou para aquela garrafa de vinho, ela pensou em abrir a garrafa de vinho, sabe? Ela dava para ver no olhar dela que ela estava pensando se ela tomava o vinho ou se ela não tomava. Passou muita coisa na cabeça dela ali antes dela fechar a porta do armário e desistir de se entregar à depressão novamente. Nolan deixou essa mulher muito machucada e ela ainda está recuperando os seus cacos, Ela ainda está se reconstruindo e o Mark chegou com o filho bastardo do ex-marido dela para ela cuidar. Assim, ninguém julgaria se a Deb entregasse essa criança pro Cecil. Manda essa criança pro governo, eu não quero saber dele. Mas não, ela agiu diferente. Então ela terá que ser muito resiliente para criar essa criança, porque ele, esse bebê, é a prova viva de tudo que ela passou. É verdade, é a prova viva de que os 20 anos que ela viveu com o Nolan não valeu de nada. É a prova viva de que o Nolan quase destruiu o planeta, matou milhares de pessoas e a chamou de Pet. Esse menino é a prova viva que assim que o Nolan saiu da Terra, enquanto ela estava sofrendo, morrendo de depressão, chorando, enchendo a cara, afogada no álcool, o Nolan já estava reconstruindo sua vida. O Nolan encontrou uma nova esposa, o Nolan fez um novo filho, sabe? Para ela, a criança é prova de que a Deb não importava nada pro Nolan. E ela cuidar do bebê só mostra o coração grande que a Deb tem. E uma coisa que eu acho muito interessante em Invencível
é que o Mark, ele sempre está envolvido em problemas gigantes, né? Os assuntos que o Mark resolve é sempre assuntos de interesse mundial, sabe? O mundo pode acabar, uma cidade pode ser completamente destruída se ele não for lá ajudar. Mas assim, mesmo se preocupando com problemas grandes, problemas muito maiores, o Mark ainda consegue ter empatia pelos problemas menores que os seus amigos estão passando. Isso eu acho muito legal. Eu gostei muito da conversa dele com a Amber, sabe? Porque, tipo, Mark, beleza, você tava lá encontrando seu pai, salvando um planeta de formigas, mas eu ter falhado na minha prova de sociologia também é importante. Eu ter perdido meu avô e ainda estar sofrendo com tudo isso também é importante. E o Mark entende isso. Isso mostra que ele é muito diferente do Nolan. Porque mesmo quando o Nolan estava fingindo ser, né, o herói aqui da Terra, o Nolan nunca se importou de verdade com os problemas humanos, sabe? Ele sempre achou que os problemas humanos estavam abaixo dele, que eram problemas menores. E o Mark não. O Mark sempre se coloca no mesmo nível dos seus amigos. Então, assim, o Invencível, sim, é um herói de verdade. O Mark também se preocupou quando ele ficou sabendo dos problemas envolvendo a Eve. O cara é um bom amigo, sabe? Ele é um cara legal, mas a reação da Amber, quando ele contou pra ela que precisava ir pro espaço novamente, me surpreendeu. Porque ele foi sincero com ela. Ele disse que tinha uma nave vindo para a Terra e que se a nave chegasse, poderia, enfim, matar muitas pessoas, poderia ser um caos no planeta. E a Amber nem ligou. Ela agiu como se fosse uma terça-feira qualquer na vida dela, assim. Pra Amber até que é mesmo uma terça-feira qualquer, mas eu acho que eu, no lugar dela, eu ia ficar apavorado. Ela não, beleza, Mark, então se cuida e vou ligar aqui pros meus amigos pra gente fazer alguma coisa e eu não ficar entediada sozinho dentro de casa. Se eu tivesse no lugar dela, eu muito provavelmente ia ficar apavorado, né, muito apreensivo, mas assistindo televisão o tempo todo, buscando indícios de que alguma coisa errada estava acontecendo, porque se uma nave começar a invadir a Terra, óbvio que os noticiários só vão falar disso, eu ia ficar tentando antecipar alguma coisa pra tentar salvar minha vida, né, pensar num plano B, se der tudo errado no espaço, como que eu faço, onde eu me escondo, mas a Amber não, ela nem ligou, então assim, tem que ter muita resiliência, né, tem que ser forte. E aí eu fiquei pensando também, durante os 20 anos que a Debbie ficou casada com o Nolan, ela teve que lidar com esses problemas que poderiam acabar com o mundo várias vezes, né, então assim, ser casado, né, ou namorar um herói, né, desse nível, assim, um herói tão grande quanto o Mark e o Nolan foram, deveria vir com um pacote de terapia gratuita. E bom, os Séquides que apareceram lá na primeira temporada voltaram para dar dor de cabeça. Só recapitulando rápido, os Séquides, né, é essa população, são esses bichos meio molengas que a gente viu, e eles têm essa mente coletiva, eles compartilham todos a mesma mente. Só que para eles conseguirem de fato utilizar a sua força, eles precisam de um hospedeiro. Os marcianos não são hospedeiros ideais para eles, porque os marcianos conseguem mudar de forma, mas os humanos são os hospedeiros ideais para essa população, né, para esses alienígenas. E lá na primeira temporada, né, um astronauta humano, terráqueo, ficou para trás em Marte, os Séquides se apossaram do corpo dele, ativaram sua mente coletiva, assim os Séquides escravizaram todos os marcianos e agora eles estão vindo, né, rumo à Terra para escravizar os terráqueos também. Se você não se lembra muito bem disso, vou deixar linkado aqui na descrição um super resumo da primeira temporada de Invencível, clica lá que ele tá bem detalhado. E a desculpa que o Shapesmith deu, né, para ter deixado um cara para trás, não colou, né? Porque ele falou que queria chegar à Terra, mas ele não precisava ter deixado o astronauta para trás. Ele não precisava ter apagado o astronauta. Ele poderia se infiltrar na nave como, sei lá, um tapete. Ele podia mudar de forma, virar uma taça, virar um tapete e pronto, ele viria para a Terra. Ele não precisava ter assumido a forma do astronauta humano. Mas enfim, por conta do Shapesmith, Marte acabou. E agora o próximo planeta na linha aí dos Séquides é a Terra. Rex Explosão resolveu deixar de ser um babaca para variar e foi lá levantar a moral da Eve. E mano, eu gosto muito do personagem dele. O Rex Explosão, eu gosto muito dele, sabe? Ele é brabo, mas assim, eu sei que ele é um babaca, mas ao mesmo tempo ele tem um senso de humor ácido que torna ele engraçado e eu gosto de assistir. Tudo bem, de novo, eu sei que ele é um babaca, mas ele é um herói. Ele é um babaca, mas ele é um herói. No fundo, a gente vê que ele tá lutando pelo que é certo. Então ele não é um completo babaca. E eu acho ele bem legal justamente por isso, né? Ele tem esses tons de cinza. Entretanto, eu acho que ele, assim como o Mark aprendeu lá no episódio 4 da segunda temporada, precisa parar de se conter nas lutas. O Mark, né, precisava lutar como Viltrumita e o Rex precisa soltar a sua verdadeira habilidade, o seu verdadeiro poder. Essas explosãozinhas que ele fica mandando nos inimigos é muito fraca, mano. Carrega um caminhão, sabe, e atira. Carrega um carro e atira. Carrega uma pedra muito pesada e atira. Alguma coisa que você consiga segurar e atira nos seus inimigos. Porque esses discozinhos, né, essas moedas de 5 centavos que você anda lançando nos seus inimigos não servem pra muita coisa. Assim, até que serviram até agora, né, porque você sobreviveu todos esses anos da sua vida. Agora você tá sem uma mão, mas enfim, você tá vivo. Mas o Rex teve a prova nesse episódio 5 que contra um inimigo realmente forte, essas explosõezinhas que ele manda não são nada eficazes. Então aprenda, Rex. O cara quase morreu, mano. Ele ficou todo arrebentado e os seus colegas de time morreram, né? Eu fiquei com muita pena da Shin Kri-Ray
porque eu gostava dela, eu achei que ela teve até um plano bem inteligente, né, de entrar pequena no corpo do inimigo e se expandir lá dentro, só que acabou não dando muito certo, porque a parte interna do inimigo dela era tão forte, né, tão resistente quanto a parte de fora. Então ela acabou morrendo. A Duplicate, mano, eu fiquei muito apreensivo durante a luta dela, porque o cara tava conseguindo matar ela mais rápido do que ela tava conseguindo se multiplicar. E ela já disse também que todas as Kates, né, são ela. Ou seja, ela já experienciou a morte muitas e muitas vezes, mas parece que essa foi a última vez. Descanse em paz, Duplicate, por todas as Kates que se foram. Como será que o Imortal vai lidar com isso? Porque eles estavam ficando, né? Eles estavam ali meio juntos. Será que ele vai ficar em depressão como a Deb? Como será que vai ser a reação do Imortal ao voltar pra Terra quando descobrir que a Duplicate morreu? Isso é, se ele voltar pra Terra, né? Porque a batalha tá comendo a Vera lá no espaço contra os Séculos. E vimos também que o Alien, ressuscitou mais forte do que nunca. Parece que toda vez que ele chega muito próximo à morte, se ele não morrer, ele se recupera mais forte do que ele estava antes. E parece, né, segundo o Teidos, agora que ele tá bombado, né, agora que ele tomou o suco, ele é capaz de bater de frente contra um Viltrumita. O Teidos é um Viltrumita que se rebelou contra o Império. Com o Invencível, já são 2. Com o Nolan, se eles conseguirem resgatar o Omni-Man, já são 3. E agora com o Alien, com força suficiente para bater de frente contra um Viltrumita, já são 4 personagens muito fortes que, se unirem contra os Viltrumitas, eles podem mudar o rumo dessa guerra. Para isso, eles precisam resgatar o Omni-Man e o Mark precisa acreditar e confiar no Teidos. Eu tô muito ansioso pra ver como que essa história aí contra os Viltrumitas vai se desenrolar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Coloca aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio 5 de Invencível. Semana que vem o vídeo vai sair no máximo na quinta-feira, então fiquem ligados aqui no canal. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se você não tá inscrito, clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado pra assistir meus vídeos anteriores. É isso, tchau e até o próximo vídeo.